necessidade de uma releitura. Não existia nada para ser refeito, tudo estava perfeito. Sim. E Deus visitava eles, e Deus interagia com eles, Deus falava com eles falavam com Deus, eles desfrutavam da presença de Deus, Deus desfrutava da presença deles em plena comunhão. Sim. Isso era a base da verdade, do relacionamento, da Aleluia. revelação de Deus para os homens no começo da história da humanidade. Só que esse relacionamento ele é quebrado com o pecado. Mas o que acontece? Adão e Eva são expulsos do paraíso, mas a vida continua. Sim. Deus propõe a eles o sacrifício, Deus cobre eles com peles, Deus mostra para eles, Deus inclusive declara a promessa para eles, Aleluia. dizendo que viria um que anularia toda aquela maldade que foi feita pela serpente. A serpente até tentaria ferir o calcanhar dele, mas ele feriria a cabeça da serpente. Aleluia. Ele destruiria aquilo que a serpente introduziu no mundo. Sim. E nessa promessa primeira de uma redenção para essa humanidade decaída, é que começou o culto ao Senhor. Só que o culto ao Senhor, como é que era? Simples. Se construiu o altar, Deus vinha, eles interagiam, eles falavam com Deus, eles não tinham essa história de a voz do Senhor, oh meu Deus, onde está Deus, onde está a voz do Senhor? Não, eles interagiam, Abel interagia com Deus, Caim interagia com Deus, Caim Aleluia. Distinguia claramente qual era a voz de Sim. Deus. Em Gênesis 4, Deus fala diretamente com Caim. Por que Ele você está ouve. triste? Ele ouve. responde prontamente. Ele sabe quem é Deus. Sim. Só que quando você chega aqui, no neto de Adão, na humanidade em decadência, no Enos, a gente chega numa declaração. Logo depois de Enos, começou-se a se invocar o nome do Senhor. E a palavra invocar é chamar para perto, trazer à existência, gritar, falar alto, imprecar. Ou seja, mas peraí, mas Deus não vinha, Deus não estava lá, Deus não falava com eles? E eu vejo aqui nesse episódio que a humanidade ela está entrando em decadência. Sim. E não é apenas Caim que está saindo da presença do Senhor. É a humanidade como um todo. É o Enos que está como um todo se afastando da presença do Senhor. E aí a presença do Senhor vai se tornando difícil de ser encontrada. A presença do Senhor vai se tornando rara. A presença do Senhor vai se tornando cada vez mais distante. E quanto mais distante eu fico de alguém, mais alto eu tenho que falar para que esse alguém ouça. Por isso a necessidade de se invocar. Então, daí a necessidade de se subir num lugar alto, daí a necessidade de cantar, de gritar, de chamar, de bater um tambor, de fazer algo que emita sons para que esse Deus lá do céu, que agora o céu está distante, pudesse de alguma forma ouvir e responder. E responder, justamente. Eu vejo nesse episódio, nesse nascimento, que nada aqui é o acaso, tudo aqui tem propósito. É verdade. Eu vejo aqui o nascimento da religião. Eu vejo o nascimento da tentativa do homem de encontrar e se religar a Deus. A tentativa do homem de restabelecer essa conexão. Sim, perfeitamente. E o que acontece aqui é que, se a gente continuar lendo, a gente vai cair em Gênesis 5, que é um registro genealógico, que era para ser o livro da vida, passa a ser o livro da morte da humanidade, porque tudo lá é e morreu, né? Gerou e morreu, gerou e morreu. Que não era o projeto original de Deus, né? Era gerou e continuou gerando e vivendo e explicando. E aí o que acontece? Quando a gente chega no 5, a gente tem esse registro, quando a gente vai para o 6, a gente vê que a humanidade está toda corrompida, toda pervertida, toda decadente, e essa decadência da humanidade mostra também uma coisa que não está muito clara, mas que vai falar quando vai falar da descendência de Caim, por exemplo, que eles eram artífices, criadores de instrumentos, de artes e tal, criadores da metalurgia, criadores de várias coisas, vai mostrar também que essa invocação à divindade, muito provavelmente, o culto a um Deus único, ele acabou derivando a culto a vários outros deuses. Uma vez que eu chamo esse Deus, mas esse Deus não me atende, eu acabo criando um Deus para adorar. Eu acabo criando algo para adorar.
Eu acabo buscando algo para servir de substituto Verdade. a esse Deus. E aqui foi o que aconteceu, porque a humanidade foi se pervertendo e se corrompendo, a idolatria foi surgindo, foi reinando, e justamente as religiões foram se proliferando. Sim. E as várias divindades, com D minúsculo, foram surgindo ao longo da história. É verdade. E qual o problema da religião? Qual o problema da religião? É o fato de que a religião, ela nasce no coração de Enos, ela nasce no coração da humanidade e ela busca a Deus, em meio à sua decadência. O homem falho e imperfeito, Sim. tentando construir uma torre que toque no céu, como está lá em Babel. Tentando subir até o céu, tentando fazer com que sua voz aqui da terra ecoe lá no céu. Por isso que os povos antigos construíam altares gigantes, lugares altos, Sim. tocavam trombetas, faziam sacrifícios de sangue, coisas bem chamativas, porque eles queriam que as divindades, sejam que vivessem debaixo da terra, seja que existissem nos ares, seja que existissem no céu, de alguma forma os escutasse, de alguma forma os ouvisse. E aí a gente encontra o primeiro problema da religião. Qual é? O problema da religião é que a religião ela é humana. E por ser humana ela é decadente. Nossa. Por ser humana ela está fadada ao erro e à falha. Mas peraí, então quer dizer que você está dizendo que toda religião é falha? A religião pura e verdadeira não. Aleluia. Essa que a gente vai ver no final. Mas o que eu quero te dizer é que todo sistema religioso por si só, Sim. ele não serve absolutamente para nada. Em que sentido? Porque todo o esforço humano de chegar até Deus é absolutamente frustrado e inútil. Quando é por si só, né? Isso. Lembra? O que o cristianismo propõe? O cristianismo propõe não uma série de regras de como você vai chegar até Deus. Não, Como você vai nenhuma. chegar até o divino. Como você vai agradar a Deus. Não. O cristianismo te propõe o contrário. O cristianismo diz assim: Deus reconhece que a humanidade, Enos, é decadente. E não tem como chegar até Deus. Por isso Deus, em sua sabedoria, bondade Aleluia. e misericórdia, desceu até a humanidade. Deus encarnou, se fez carne, habitou entre nós e Aleluia. vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, aleluia! O cristianismo, ele não se apresenta, se você analisar o conceito que nós tivemos de religião, não se apresenta como religião. Porque ele inverte todo o sistema. Ele não diz assim, olha, você está se esforçando e Deus vai lhe aprovar pelo seu esforço, você tem que fazer tais coisas, você tem que fazer tais penitências, você tem que pagar tais coisas, Não e é assim Deus vai ser solícito a você. O verdadeiro cristianismo não propõe isso. O verdadeiro cristianismo propõe que Deus graciosamente Aleluia. deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus propôs Jesus como elemento de religação de todo aquele que nele, em Jesus, crê, Sim, está ligado Deus. com o Pai. Oh, Jesus se aleluia. apresenta como elemento de ligação. E Jesus, como é que Jesus vivia, para a gente entender melhor esse prisma da religião? Jesus, ele era judeu, Jesus de Nazaré. Ele veio como judeu. Sim. Em João 4 ele diz, a salvação vem dos judeus. Aleluia. Olha só, ele fala claramente, eu sou judeu, eu pratico o judaísmo, eu vou cumprir toda a lei, porque é para isso que ele veio. Ele cumpriu todos os ditames daquela religião. Mas em nenhum momento Jesus impôs o judaísmo como elemento de salvação. De forma nenhuma. Porque Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus não veio dizer como se deveria viver a velha religião de Moisés. Jesus, na verdade, veio trazer aquilo que a religião por si só não traz. Jesus veio trazer não religião, Jesus veio trazer relacionamento. Religação real. Porque os ritos, as formas, as práticas, os sistemas de valores,
isso tudo, se não puder ser capaz de domar a natureza humana, de fazer com que essa natureza morra e que a natureza de Deus se manifeste, essa religião é vã. É isso que Tiago está dizendo. Se você se diz religioso e você continua mal, você continua inclinado à maldade, você não consegue conter sua língua, você não consegue conter os impulsos do seu corpo, você não consegue se controlar, que religião é essa? Ela está sendo inútil para você. Ela é vã, né? Mas Cristo veio para inaugurar um caminho vivo e novo por Aleluia. meio do seu sangue, um caminho de volta para o Pai. Por isso que Jesus, na grande maioria das vezes, ele teve problema, sabe com o quê? Com gente religiosa. Não era com gente pecadora, não era com gente que era tipo pecador, né, de vidas difíceis e escolhas erradas. Não, Jesus tinha problema com gente que se pautava pela religião. Gente que queria fazer troca com Deus, gente que queria dizer assim, olha, nós merecemos a salvação, nós merecemos ir para o céu, nós merecemos porque aquilo que fazemos agrada a Deus. E Jesus dizia, olha, vocês são especialistas em dar dízimo doendo, hortelã, comigo. Vocês deveriam fazer essas coisas, vocês deveriam também se preocupar com misericórdia, justiça, juízo. Vocês deveriam fazer as coisas pequenas, vocês deveriam entender o que realmente é importante. Por causa da religião, por causa da leitura da religiosidade, Jesus dizia, olha, vocês coam um mosquito e bebem um camelo. Olha só, vocês se preocupam com as coisinhas pequenininhas, com as minúcias, e passam um camelo pelo filtro de vocês. Ou seja, vocês estão num grande erro pensando que estão adorando a Deus, quando na verdade estão apenas fazendo religião do homem inutilmente para os outros homens. E aqui eu quero pontuar uma coisa. E aqui eu quero voltar para Tiago, para finalizar. A minha leitura que eu faço do cristianismo é que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo nunca se propôs a ser religião. Ainda que tem as práticas, tem as suas práticas, seus ritos e seus sistemas de valores. O cristianismo sempre se propôs a ser, na sua essência, um estilo de vida que expressa um relacionamento com o Pai, um estilo de vida que preza pela santidade, que preza pelas obras da justiça, não porque eu devo fazer para receber algo, mas porque eu já recebi. É por isso que eu dou. Que eu faço. Por isso que Jesus disse, de graça vocês devem dar o que de graça receber. Aleluia. Ninguém pode dar o que não tem. A religião às vezes ensina você a ter uma aparência de bondade, um aspecto de piedade, mas não te ensina a ter um coração transformado e regenerado. Porque um coração transformado e regenerado não é obra da religião, é obra de relacionamento com Deus e seu Espírito Santo. Sim. Portanto, religião pura e sem mácula, verdadeira para com nosso Pai e Deus é esta: visitar órfãos e viúvas em suas aflições e se manter santificado no mundo. Sabe o que Tiago diz? Verdadeira religião, ela é demonstrada quando temos uma vida de santidade. E quando, por causa dessa vida de santidade, praticamos obras de justiça. Aleluia. Que expressam Deus em nós e não a nossa bondade, a nossa justiça. Aleluia. Essa é a verdadeira religião. Sim. Sabe qual é a verdadeira religião? Aquela que passa por Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio tirar ninguém de qualquer seu lugar, Jesus veio colocar cada um no seu lugar. Aleluia. E estabelecer o relacionamento verdadeiro com o Pai. Portanto, às vezes quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu fico até meio sem... O que eu respondo aqui? Porque eu não olho muito por esse prisma. Ainda que, dependendo da leitura que você faz do mundo, você me teria como uma pessoa religiosa, você teria minha esposa como uma pessoa religiosa. Mas eu acredito que mais importante do que uma religião é relacionamento verdadeiro. Aleluia. Com o Pai. Com o Pai. Pelo Filho. Oh, glória! No Espírito. No Espírito. Amém? Sim. Que Deus possa estar te abençoando e te conduzindo à plena revelação. A revelação de Jesus. Nome de Jesus. O Filho, por meio do Espírito, te conduzindo ao Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o canal Eclésia, transmitindo em tempos de isolamento,
Palavra de avivamento. Amém?